Essa garota procura desesperadamente por seu namorado. Ele está desaparecido há vários dias, eles discutiram, e ela nunca o tinha visto tão furioso. Depois disso, ninguém mais teve notícias dele. Seus amigos dizem que isso é normal, mas ela começa a suspeitar que ele tem problemas mais profundos do que ela sabia. Quando finalmente o encontra, seu coração se despedaça. Como saber se o sorriso de alguém é genuíno ou se esconde uma dor? Muitas vezes, o sofrimento dos outros é silencioso. Violet está na beira de uma ponte, contemplando a queda que poderia acabar com ela. Enquanto debate se dá o passo ou não, alguém a interrompe. É Finn, um colega da escola. Ela se assusta e ordena que ele se afaste, mas ele ignora, sobe na borda ao lado dela e oferece sua mão para ajudá-la a descer. Na escola, ela anda desconfortável pelos corredores. Sua amiga Amanda diz que os pais dela estarão fora no fim de semana, então fará uma festa em sua casa e convida Violet a ir. No entanto, Violet não responde, está distraída, olhando para Finn. Finn frequenta o psicólogo da escola como requisito para se formar. Ele tem faltado muito às aulas e não entregou suas tarefas, então está em período de prova. Apesar disso, Finn não leva as sessões a sério, desvia das perguntas com comentários sarcásticos e brinca com as palavras do conselheiro para evitar falar sobre seus verdadeiros sentimentos. Durante o almoço, Amanda fala para Violet sobre suas inscrições em várias universidades, mas Violet está distraída e não ouve nada do que ela diz. Do outro lado do refeitório, Finn não consegue parar de olhar para ela. Ele pergunta aos amigos sobre Violet, e eles comentam que a irmã dela faleceu recentemente. Com isso, entendemos que os comportamentos de Violet são resultado do luto que ela está vivendo. Perder um irmão ou alguém muito próximo é uma das experiências mais dolorosas, pois você não perde apenas alguém que ama, mas também uma parte importante da sua vida e de si mesmo. Nossa identidade está profundamente ligada a quem amamos, e quando essas pessoas se vão, sentimos que uma parte de nós também se vai com elas. Enfrentamos um vazio emocional que nos deixa desorientados, sem saber como continuar sem elas em nossa vida. Finn volta para casa. Ele mora com sua irmã Kate, a quem vê como sua única família, já que sua mãe está sempre fora por causa do trabalho e seu pai não faz mais parte de suas vidas. Na casa de Violet, tudo é mais formal. A família sempre se reúne para o jantar, e seus pais estão muito presentes em sua vida. Esse dia é especialmente difícil para eles, seria o aniversário de Eleanor, a irmã mais velha de Violet, que faleceu recentemente. Apesar de estarem arrasados por dentro, seus pais fazem todo o possível para consolar a filha. No quarto, Finn tem as paredes cobertas de pequenos bilhetes com palavras soltas e aparentemente sem sentido. Ele escreve um novo que diz me manter acordado. Guarde isso na memória, pois será importante mais adiante. Sem perder tempo, Finn pesquisa Violet na internet, encontra fotos e lembranças dela com a irmã e descobre que Eleanor faleceu em um acidente de carro. Isso aconteceu na mesma ponte onde ele viu Violet. Ela chega atrasada para a aula e tropeça. Seus colegas riem dela, até que Finn, para desviar a atenção, derruba sua própria carteira no chão. Ela sorri para ele, agradecida. O professor passa um trabalho em dupla, eles devem visitar 2 lugares em Indiana e fazer um relatório sobre a experiência. Finn propõe a Violet ser sua parceira, mas ela o evita e o ignora. Quando Finn chega em casa, ele escreve um novo bilhete na parede. Por que ela sorriu para mim? Violet comenta com sua mãe sobre o projeto. Ela não quer fazê-lo e pede que a mãe fale com o professor para que ele permita uma alternativa. No entanto, sua mãe sugere que talvez seja hora de se envolver novamente com a vida, que ela tem se isolado por muito tempo. Diz que, se Violet sair com os amigos no fim de semana, verá o que pode fazer sobre o trabalho. Para cumprir o trato com sua mãe, Violet decide ir à festa de Amanda. Ela tenta aproveitar o ambiente, mas simplesmente não consegue, sente-se muito desconfortável. Enquanto isso, Finn está na banheira. Ele mergulha e fica alguns minutos debaixo d'água sem respirar, mas precisa subir quando falta ar. Ele ri de si mesmo, mas logo fica perturbado, olhando para o vazio. No caminho de volta para casa, Violet recebe uma notificação, Finn a marcou em um vídeo. Ele compôs uma pequena canção para ela e deixou seu número de telefone, pedindo que ela ligasse. Ela liga, e Finn vai direto ao ponto, quer conversar sobre o que aconteceu na ponte. Ele a visita em casa e começa a fazer perguntas sobre sua irmã Eleanor, mas Violet evita o assunto a todo custo. Ela pergunta por que ele quer tanto fazer o projeto com ela, e Finn responde que, às vezes, mesmo os lugares pequenos podem ter um significado especial. Veremos mais adiante o que ele quer dizer com isso. Violet pergunta se ele sabe que todos na escola o chamam de o esquisito. Finn não parece se importar e diz que as pessoas não conseguem suportar alguém que é autêntico e diferente. Violet se identifica com a resposta e acrescenta que também não aceitam alguém com muitos problemas. Finalmente, encontram algo em comum. No dia seguinte, Violet aceita fazer o projeto com Finn, mas impõe uma condição, eles não podem usar carro, pois, desde o acidente, ela se recusa a entrar em um. Finn encontra uma solução, e eles vão de bicicleta. Esse momento me parece muito simbólico. Ao longo do filme, vemos como as pessoas ao redor de Violet tentam fazê-la seguir em frente e retomar sua rotina. Amanda a convida para uma festa para distraí-la da tristeza, e sua mãe a incentiva a participar de um projeto para que ela mude de ares. Todos querem que ela volte à sua rotina, no entanto, Finn tem uma abordagem completamente diferente. Embora ele também a motive a participar do projeto, em vez de pedir para que deixe sua tristeza para trás, ele pergunta sobre ela. Quer conversar sobre o acidente de Eleanor e sobre o que ocupa a mente de Violet todos os dias. Quando Violet diz que não quer voltar a entrar em um carro, Finn não a contradiz nem tenta convencê-la de que ela está errada ou que precisa superar isso. Em vez disso, ele respeita sua situação e arranja uma bicicleta, um meio de transporte com o qual ela se sente confortável, e isso me parece muito significativo. Ao invés de forçá-la a fazer algo para o qual não está pronta, Finn a acompanha onde ela se encontra emocionalmente. Eles chegam ao primeiro destino planejado por Finn, o ponto mais alto de Indiana.
Na verdade, é apenas uma pequena colina no meio de um campo. O único diferencial é uma placa indicando que é o lugar mais alto do estado. Violet faz uma piada e ri da situação, mostrando um senso de humor que não havia usado em muito tempo. Ambos começam a rir, e um laço começa a se formar entre eles. Ela se sente confortável e segura com Finn e confessa que, no dia em que se conheceram na ponte, era o aniversário de 19 anos de sua irmã. É a primeira vez que ela se permite falar sobre isso com alguém. Ao anoitecer, continuam conversando por mensagens e trocam frases de Virginia Woolf. Finn envia uma frase que diz: "Se você não diz a verdade sobre si mesmo, não pode dizer a verdade sobre os outros." Ao ler, Finn fica triste e pensativo. Decide ir até a casa de Violet, joga pedras na janela dela e pede para ela descer. De bicicleta, eles partem para sua segunda aventura, um muro com a frase "Antes de morrer, quero", onde ambos devem escrever seus desejos. Finn escreve permanecer acordado, a mesma frase que havia escrito em sua parede, enquanto Violet anota ser corajosa. Finn pergunta qual seria seu epitáfio, a frase que colocaria em sua própria lápide, ao que Violet responde: "Estive aqui." Finn ri e diz que usará essa frase quando ele morrer. Na manhã seguinte, Violet acorda e, ao ver seu pai preparando o café da manhã, decide se juntar a ele. Sua mãe a observa de longe, fazia tempo que não havia rir e agir com tanta leveza. Violet começa a se reintegrar à vida cotidiana, mas essa mudança não acontece porque Finn mostrou mais carinho do que seus pais e amigos ofereceram ao longo dos meses, nem porque ele a levou a lugares incríveis que mudaram radicalmente sua visão do mundo. Então, por que essa mudança aconteceu? Bom, há duas coisas principais que Finn ofereceu a Violet que podem ter feito a diferença. Primeiro, ele ofereceu sua empatia, que é bem diferente da simpatia. A simpatia é quando você sente pena de alguém, mas de uma forma mais distante, emocionalmente. Ela aparece em frases como "sinto muito" ou "que situação difícil". Embora seja bem intencionada, a simpatia às vezes faz com que a pessoa que está sofrendo se sinta ainda mais sozinha, como se sua dor não fosse realmente compreendida. A empatia, por outro lado, envolve se colocar no lugar da outra pessoa e ousar sentir o que ela está sentindo. Não tenta consertar quem está sofrendo, mas sim estar presente e se conectar genuinamente. Em vez de dizer a Violet o que ela deveria fazer ou sentir, Finn apenas a ouviu e validou suas emoções. Isso permitiu que Violet se sentisse realmente compreendida, o que é profundamente curativo. Violet conta a Amanda que está fazendo o projeto com Finn. Para sua surpresa, Amanda alerta de que ele é perigoso. No ano passado, ele ficou tão irritado que jogou uma cadeira em Homer, um de seus colegas. Quando Finn a encontra, Violet parece mais distante, e ele percebe. Homer se aproxima e o intimida, chamando-o de esquisito. Finn perde o sorriso e o bom humor característicos e se afasta, claramente incomodado. No consultório do psicólogo, Finn menciona que já está acostumado a ser chamado de esquisito, mas admite que, às vezes, isso o incomoda. O conselheiro sugere que ele participe de um grupo de apoio onde poderia se abrir livremente. No entanto, Finn permanece indiferente e continua escondendo seus problemas atrás do seu senso de humor. Nesse momento, começamos a notar que o garoto que parecia tão otimista, descontraído e seguro de si, na verdade, esconde muito mais dor do que imaginávamos no início. Às vezes, mesmo que as pessoas sorriam e ajam de forma despreocupada, elas podem estar escondendo problemas sérios. O senso de humor, o otimismo e a alegria aparente também são mecanismos de defesa, podem ser uma forma de evitar encarar a dor e a realidade. O problema desses mecanismos é que os outros interpretam como sinais de que tudo está bem, quando, na verdade, a pessoa pode estar sofrendo em silêncio e se afogando por dentro. Na manhã seguinte, Finn tenta convencer Violet a visitar em outro lugar, mas ele é muito longe para ir de bicicleta, então precisarão de um carro. Embora não pareça muito animada, Violet finalmente aceita. Durante a viagem, ela está nervosa e confessa a Finn que estava com sua irmã no dia do acidente. Tudo aconteceu muito rápido e, de repente, Eleanor já não estava mais lá. Finn segura a mão dela e, com um olhar, oferece seu apoio. Eles chegam ao destino, uma fazenda com uma pequena montanha-russa. Ela se diverte muito e fica feliz por ter ido. Finn a observa sorrindo, e seu coração bate forte. Na volta, Violet não consegue parar de olhar para ele, está fascinada. Eles continuam conversando e rindo, e ela confessa que está feliz em ter um amigo de novo. Finn decide se abrir e diz que o que mais gosta nela é que ela é como todas as cores ao mesmo tempo, brilhando na sua máxima intensidade. Então, ele para o carro, e os dois se beijam, expressando todo o carinho que sentem. Passam os dias juntos, visitando diferentes lugares, completamente apaixonados. Dançam, brincam e são eles mesmos. Violet nunca se sentiu tão feliz, mas logo começa a perceber que Finn não compartilha do mesmo sentimento. Um dia, Finn não vai à escola. Violet lhe envia mensagens, mas não recebe resposta. Dias passam e ela continua sem notícias dele. Está angustiada, mas os amigos de Finn dizem que ela não deve se preocupar. Ele é assim, às vezes desaparece, mas sempre volta. Eles atribuem isso a uma característica de sua personalidade, ele é espontâneo e difícil de entender. Desaparecer durante dias sem qualquer explicação não me parece um comportamento normal nem saudável, pode ser um sinal de problemas mais profundos. Embora no início isso possa parecer parte da personalidade de alguém, esse tipo de comportamento pode indicar que a pessoa está lidando com questões emocionais ou de saúde mental que não está compartilhando. Ignorar esses sinais ou normalizá-los pode ser prejudicial, pois podem estar ocultando uma dor ou uma luta interna que precisa de atenção. Uma manhã, sem aviso prévio, Finn aparece na casa de Violet. Ela o confronta, reclamando que ele poderia ter respondido suas mensagens, mas ele evita dar qualquer explicação. Em vez disso, ele lhe mostra um presente, o carro está completamente cheio de flores. Isso a alegra e faz com que ela esqueça o estresse dos dias anteriores. Finn a leva para um lindo lago, sobre o qual existe uma lenda: se você chega ao fundo, é transportado para outro mundo. Os dois nadam e compartilham um momento especial. Lá, eles têm uma conversa profunda sobre seus maiores medos. No entanto, quando chega a vez de Finn, ele evita a pergunta e se joga na água sem pensar duas vezes.
Violet fica irritada e pede que ele conte algo real sobre si mesmo, sem piadas ou distrações. Ele finalmente se abre e revela que, às vezes, precisa desaparecer e ir a lugares onde possa se sentir ele mesmo, lugares que o fazem sentir que tem controle sobre sua vida. Ele mostra uma cicatriz no peito e explica que seu pai o maltratava fisicamente quando ele era pequeno. Pela primeira vez, Violet consegue ver além da fachada otimista dele e entende que ele está lidando com uma dor muito profunda. Eles passam a noite conversando, e o amor entre eles cresce cada vez mais. Finalmente, decidem se entregar à paixão e ter um momento íntimo. No entanto, os dois acabam dormindo. Quando acordam, percebem que perderam a noção do tempo. Sabem que os pais de Violet estão furiosos. Ao chegar em casa, o pai de Violet não quer ouvir desculpas e pede que Finn vá embora. Isso deixa profundamente angustiado, ele sente que falhou com a namorada. Emocionalmente sobrecarregado e confuso, o caos em sua mente se intensifica cada vez mais. Num impulso, ele arranca as notas adesivas coladas na parede de seu quarto. Na escola, Hammer intercepta Violet e a avisa de que ela não deveria confiar em Finn, ele é realmente perigoso. Nesse exato momento, Finn aparece. Hammer o insulta, chamando-o de esquisito, e, num instante, é como se algo fosse ativado dentro dele. Cheio de raiva, ele o ataca, segurando-o pelo pescoço e quase o sufocando, até ouvir a voz de Violet e parar. Ela o olha e não o reconhece. Confuso, Finn sai correndo, chega em casa, e a raiva toma conta dele. Os amigos de Finn conversam com Violet. Ela pergunta como eles conseguem estar ao lado dele há tanto tempo, sabendo quão instável ele pode ser. Um deles responde que o faz porque o ama. Ele sabe que Finn acredita que todos acabarão o abandonando, mas ele está determinado a mostrar que nunca fará isso. Finn decide participar do grupo de apoio que o psicólogo recomendou. Ele se surpreende ao ver que Amanda, amiga de Violet, também está lá. Nunca imaginou que alguém como ela pudesse ter problemas semelhantes. Diante do grupo, Finn conta que, durante a briga, sentiu como se estivesse fora de seu corpo. Às vezes ele se sente perdido, corre e faz exercícios para tentar controlar a escuridão, mas muitas vezes isso não é suficiente. Amanda compartilha que tem bulimia e já tentou tirar a própria vida 2 vezes. Finn fica surpreso, jamais teria imaginado isso. Na saída, eles conversam. Amanda pergunta se ele está bem, e ele responde que não sabe, continua cometendo erros e não sabe como parar. É sugerido que Finn tenha transtorno bipolar, o que significa que ele passa por mudanças drásticas de humor, indo desde momentos de extrema energia ou euforia até períodos de depressão profunda. Durante os períodos de euforia, conhecidos como mania, ele se sente muito mais ativo e enérgico do que o normal, tem uma autoconfiança excessiva, fala mais do que o habitual e de forma muito rápida. Por outro lado, quando entra em um episódio depressivo, ele se sente muito triste, vazio e sem esperanças. Perde o interesse nas coisas que antes gostava e não encontra prazer em nada. Às vezes, esses períodos também vêm acompanhados de ansiedade e medo de perder o controle. Em casos mais graves, ele pode experimentar psicose, onde seus pensamentos e emoções se desconectam da realidade, fazendo com que veja ou sinta coisas que não estão realmente lá. Quando Finn diz que se sentiu como se estivesse fora de seu corpo, ele está descrevendo um sintoma chamado despersonalização, em que a pessoa se sente desconectada de sua mente ou corpo, como se estivesse se observando de fora. Finn encontra Kate e pergunta sobre o pai dela, por que ele era daquele jeito, por que os agredia. Ele quer saber se foi culpa dele, se fez algo para provocar o pai. Kate o assegura de que a violência do pai não tinha a ver com ele, mas com os próprios problemas do pai. No entanto, isso não o satisfaz. Então, temos um garoto que, à primeira vista, parecia saudável, otimista e alegre. No entanto, aos poucos, começamos a notar alguns sinais de alerta. Ele usa o humor para evitar enfrentar suas emoções, desaparece de um dia para o outro. Seu pai o abandonou quando era criança e, embora sua mãe tecnicamente mora com ele, a realidade é que ela está emocionalmente ausente. Além disso, ele guarda muita raiva acumulada e tem um problema de saúde mental que ainda não foi tratado. À primeira vista, essa pode parecer uma situação muito drástica, mas, se pensarmos bem, muitas pessoas passam por algo parecido. Talvez nem todos tenham sido abandonados pelo pai, mas é possível que tenham pais emocionalmente ausentes. Talvez não tenham sofrido abusos, mas podem ter enfrentado agressões verbais ou carregarem suas próprias feridas ou traumas. Nem todos têm um transtorno como bipolaridade, mas muitos lutam com ansiedade, depressão ou outras condições não diagnosticadas. A situação de Finn não está tão distante da realidade de muitas pessoas. Kate pergunta ao irmão se ele está bem. Ele quer evitar uma conversa desconfortável, prefere sorrir e responder que sim. Ele volta para casa e encontra Violet em seu quarto. Ela pergunta o que significam todas aquelas anotações. Finn explica que é a forma que ele encontrou de tentar controlar o caos em sua mente, de se manter acordado. Essa frase, que ele repetiu tantas vezes, mostra que às vezes sua mente fica vazia e se perde em lugares muito escuros, outras vezes vai tão rápido que ele não consegue manter o controle. Escrever seus pensamentos o ajuda a desacelerar e a se concentrar. Violet quer ajudá-lo, mas Finn acha que é impossível. Ele diz, você não entende. Eu sou o estranho, estou quebrado e estragado. Ele grita para ela ir embora. No dia seguinte, Finn falta novamente à escola. Violet, mais preocupada do que nunca, deixa mensagens pedindo para ele voltar. Em casa, Violet confessa ao pai que, no dia do aniversário de Eleanor, foi até a beira da ponte. Não é que ela quisesse acabar com a própria vida, só estava triste e confusa. Agora ela está melhor, e foi Finn quem a salvou. Violet tenta encontrá-lo, lembra-se dos lugares que visitaram juntos, em um ato profundamente simbólico, entra no carro e dirige, superando assim seu medo de dirigir e finalmente aceitando a morte de Eleanor. Ela chega ao lago onde Finn se abriu com ela, mas só encontra o carro dele vazio. Ela se aproxima da margem e vê que as roupas de Finn estão no chão. Ele está no lago, mas não há sinal de que tenha saído. Ela grita do fundo de sua alma e implora para que ele volte. Finalmente, ela se desfaz ao enfrentar a dura realidade. Finn decidiu partir. Ele chegou ao fundo do lago e, como diz a lenda, chegou a outro mundo.
Ao contrário de Finn, a tristeza de Violet não era causada por um problema de saúde mental, mas sim por uma reação natural a uma perda. Durante o luto, é normal sentir tristeza, desesperança e desinteresse pela vida cotidiana. Com o tempo e o apoio adequado, ela conseguiu enfrentar sua dor e retornar a uma vida relativamente normal. Já a situação de Finn era bem mais complexa, sua depressão era constante e se aprofundava com o tempo. Ele se acostumou a viver com essa tristeza, com essa desesperança, então seus amigos e pessoas ao seu redor enxergavam seu comportamento como parte de sua personalidade, sem perceber que eram sinais de um problema mais sério. Talvez tenha sido sorte que Violet não tenha desistido de viver, mas, como ela mesma disse, nunca foi sua intenção, ela estava apenas confusa. Em contraste, Finn já havia tentado em outras ocasiões, como quando tentou parar de respirar na banheira. Agora podemos ver o primeiro encontro entre Violet e Finn de uma forma diferente. Ele não se aproximou dela por acaso, Finn foi atraído por Violet porque podia se identificar com sua dor, sentia o mesmo que ela. Durante todo esse tempo, Finn pensava em desistir, mas ninguém percebeu. Amigos e familiares se reúnem para seu funeral, despedindo-se de um jovem que deveria ter muitos anos pela frente. Amanda conta a Violet que encontrou Finn no grupo de apoio e, ao fazer isso, revela seus próprios problemas. Violet se desculpa por não ter estado mais presente para ela. Um dos principais recados deste filme é que qualquer pessoa ao nosso redor pode estar passando por uma situação extremamente dolorosa, mesmo que não saibamos nem notemos. O sofrimento não é exclusivo daqueles que perderam um ente querido ou estão passando por algo muito evidente. Todos, independentemente de sua história, podem estar sofrendo com algo. Os problemas de saúde mental podem ser silenciosos. Com o tempo, Violet começa a colar notas na parede em homenagem a Finn, e isso a ajuda a senti-lo perto. De repente, ela lembra que havia um último lugar onde Finn queria levá-la e, sem hesitar, dirige até lá. Ao chegar, encontra uma capela para viajantes construída em memória de pessoas que perderam a vida em acidentes de carro. Com lágrimas nos olhos, Violet lê as assinaturas de quem já visitou o local e vê a de Finn junto à frase "Eu estive aqui". Ela chora e ri ao lembrar-se de como Finn lhe disse que roubaria essa frase para seu próprio epitáfio. Finalmente, Violet apresenta seu projeto escolar. Ela se coloca diante dos colegas e compartilha que, embora esteja em um momento extremamente sombrio, foi o próprio Finn quem lhe ensinou que sempre há lugares cheios de luz, beleza e significado. Por isso, ela guarda com carinho todos os momentos que viveu ao lado dele e continuará buscando luz em meio à escuridão. Todo esse tempo, ele a estava preparando para a sua partida. Cada pessoa enfrenta batalhas que os outros talvez não consigam ver. Por isso, acredito que é essencial que sempre tratemos os outros com empatia e compreensão. Como já mencionei, e quero reforçar, a dor e os problemas de saúde mental muitas vezes são silenciosos. É importante estarmos atentos aos nossos entes queridos e aos sinais de alerta. Se alguém que você conhece está passando por um momento difícil, não hesite em buscar ajuda. Existem muitas ferramentas e tratamentos que podem fazer uma grande diferença e ajudar a viver de maneira mais plena. Precisamos deixar para trás os estigmas em torno da saúde mental para que ninguém precise lutar em silêncio ou, pior, perder essa batalha.